Hello everybody, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Inglês para Brasileiros, o podcast mais gostoso da internet toda, para você aprender inglês comigo, o professor Ivan, o seu professor de todo dia. Seja muito bem-vindo, se essa é a sua primeira vez aqui, você vai curtir muito, se essa não é a sua primeira vez aqui, você vai curtir mais ainda hoje, porque a gente vai falar um pouco sobre como aprender expressões idiomáticas com filmes. Ou seja, eu peguei diversos filmes que eu já assisti com algumas das expressões mais comuns e mais usadas que eu acho úteis para vocês. E então elas vão aparecer aqui e você vai aprender e vai dar aquela melhorada chique no seu inglês. E quando alguém falar, logicamente você vai entender quando alguém utilizar aquela referência, aquela expressão idiomática. Então, bora a vinheta and let's go! English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. E é isso aí, meu povo. Thank you so much for coming. Obrigado por estar aqui com a gente. Você sabe que esse podcast em inglês para brasileiros vem num oferecimento da TheFlashSchool.com, a nossa escola de inglês onde você aprende muito rápido. Se você ainda não conhece, acesse lá www.theflashschool.com. É isso aí. Acessa lá www, ok? Então, acessando lá você tem acesso aos nossos cursos. Mas bora para aquilo que interessa. Você que está aí no trânsito, você que está lavando a sua louça, você quer curtir alguma coisa de útil. E então eu sempre venho com conteúdo relevante para você. E hoje eu trouxe essas expressões aqui que vão trazer mais sentido ao seu inglês, né? Expressões idiomáticas são coisas que não são geralmente traduzidas literalmente, tá bom? Então não basta simplesmente conhecer as palavras, tem que entender o contexto em que elas são usadas, tem que entender o porquê, e aí vem então a nossa função aqui de trazer essa parte que possa melhorar para vocês aí o inglês. Bom, bora pro primeiro então? Let's go, everybody! Neck and neck, ok? Essa é a primeira expressão de hoje, neck and neck. Neck, pescoção, ok? N-E-C-K, neck and neck. O que significa a expressão neck and neck, pescoço e pescoço? Bom, quando a gente usa isso numa frase, por exemplo, eu criei uma frase para vocês. Josh and I are neck and neck to finish the course first place. Isso quer dizer, quando eu digo que o Josh e eu estamos neck and neck to finish the course first place, nós estamos pau a pau, ok? Nós estamos muito próximos um do outro, quase igual, ok? Neck and neck traz a ideia de igualdade, tá ok? Então tá um grudadinho no outro ali numa competição, por assim dizer, e a diferença é muito pequena entre nós dois. Então nós estamos neck and neck, ok? Talvez se você acompanha aí algum tipo de esporte, você deva observar dois times que estão aí muito próximos um do outro, às vezes até a pontuação é igual, a diferença é o número de gols, o score daquela equipe, então as duas têm chances quase iguais de ganhar, então eles estão neck and neck, ok? Expressão útil, hein? Achei muito legal de separar essa aqui para vocês, porque, né, se você não conhecia neck para pescoço, ficou pior ainda se você não conhece a expressão neck and neck, né? Se você já conhecia, já pensou se alguém fala pra você, "Oh, do you see that? They're neck and neck." Aí você fala, viu o quê? Neck and neck? Aí você ia ter que perguntar. E aí uma coisa legal, tá bom, gente? A gente não tem obrigação de saber tudo, mas a gente tem a obrigação de querer aprender tudo que a gente puder, tá bom? Então, pô, legal. Vou registrar essa frase aí, hein? Frase registrada. Copyright pra mim aí, hein? Mas, sinceramente, eu acho que a gente tem obrigação sim de aprender tudo que a gente puder. Então, nada mais legal do que perguntar. Tipo, você fala, sorry, I don't know this expression. Could you explain it to me? Eu não conheço essa expressão. Você pode explicar pra mim? E a pessoa, né? Você pegar alguém legal, a maioria das vezes que eu precisei
sempre tive alguém legal, um nativo legal, uma pessoa numa boa que explicou as expressões que eu precisava entender sem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, extremamente recomendo ser uma pessoa interessada, tá bom? Não seja uma pessoa interesseira, mas seja interessado em conhecer, em saber, tá bom? Expression 2, idiom number 2, next to nothing. O que significa next to nothing? Para quem tá só ouvindo, mas depois pode entrar no site lá e ver a postagem. E você vai ver todas essas expressões por escrito lá, tá bom? Mas next to, como se fosse próximo, né? N-E-X-T, next, a preposição to, T-O, next to, nothing, N-O-T-H-I-N-G, next to nothing. O que significa a expressão next to nothing? Se você prestar atenção, ela é quase literal, porque next to é próximo e nothing é nada. Então é próximo de nada ou quase nada. Então a gente usa essa expressão para tudo que é muito pouco. Tem, mas tem muito pouco. Usa, mas usa muito pouco. Bom, em que sentido? Vamos pegar aqui uma frase que eu inventei aqui, que é, por exemplo, Joyce is wearing next to nothing. She can't go out to the party with these clothes. Ok? Então, ela está usando quase nada, ou seja, roupas extremamente pequenas ou curtas demais. E aí, os pais falaram que ela não pode ir na festa com aquelas roupas. She's wearing next to nothing. Ok? Entendeu a ideia da expressão idiomática? Então é isso aí, mais uma para você aí, para o seu repertório. Number 3, brownie points. Brownie points. Essa eu achei muito legal porque no Brasil a gente tem algumas maneiras de falar esse tipo de coisa aqui e você vai entender. Brownie, como você deve saber, B-R-O-W-N-I-E, é aquele browniezinho que a gente come, ok? Se você nunca ouviu falar, não tem problema, dá um Google Brownie. E aí você vai ver lá a fotinha dos deliciosos brownies. E a gente tem aqui na expressão brownie points. P-O-I-N-T-S, pontos. Pontos de brownie. O que quer dizer essa expressão, né? E, poxa, a gente vê ela aparecendo em diversos contextos nos filmes, né? Como eu falei pra vocês, a ideia do episódio era trazer coisas que eu vi em filmes. E eu já vi isso aqui em filme policial, eu já vi isso em filme de comédia, romance e tal. Ou seja, é uma coisa que aparece em tudo quanto é tipo de contexto. E a ideia de brownie points são recompensas por alguma boa ação que você fez ou recompensa por alguma coisa que você fez. Eu criei uma frase aqui que pode ser bem legal, ajudar vocês aí a entender. She was trying to score some brownie points. Repeating. She was trying to score some brownie points. Ela estava tentando ganhar alguns pontinhos, ok? Ganhar aquelas estrelinhas, o que a gente chama aqui de brownie points, né? No Brasil a gente usa algo bem parecido, a gente usa ganhar ponto, né? Ih, tal pessoa tá querendo ganhar ponto, hein? Igual lá eu com a minha sogra, né? Aí eu faço alguma coisa legal pra ela, né? E aí ela fica toda feliz, aí a minha esposa olha e fala, tá querendo ganhar ponto com ela, hein? Fala, tô, com certeza, né? Tem que ganhar ponto com a sogra. Ou então alguns falam assim, tá querendo ganhar estrelinha. Igual, né, os professores que dão ali pro fundamental, pra criançadinha, né? Estrelinha como recompensa. E é isso aí, brownie points, tá ok? Então são pontinhos, né? Como uma recompensa, como se a gente ganhasse um browniezinho, como uma recompensa por algo bom que a gente fez. Muito bem, muito legal. E aí, tá curtindo? Então deixa eu falar uma coisa para você, que a gente ainda tem aqui duas expressões idiomáticas que eu preparei. A gente tem aí uma coisa bem legal no podcast, que é a questão de você poder comentar, tá bom? Então, especialmente se você está usando Spotify, ou você ouve direto pelo Anchor, mas mesmo quem vai lá no Apple Podcasts e assim por diante, inclusive eu esqueci de colocar aqui para quem não tá aí muito acostumado, deixa eu colocar, porque depois alguns escutam pelo YouTube, né? Mas aí, agora aparece aí para todo mundo.
A gente tá no Spotify, a gente tá no Apple Podcasts, a gente tá em todos, praticamente todos os serviços de streaming, tá bom? Mas pelo Spotify, que é onde eu lanço o episódio, é onde ele sai primeiro, você tem ali uma opção durante todo o episódio de responder a uma enquete que eu coloco em todos os episódios. Os últimos 15 ou 20 episódios pra cá, todos eles têm essa enquete, tá? É um recurso que não tinha no comecinho. E você pode, inclusive, recomendar que tipo de conteúdo você quer que eu crie aqui. E eu acho isso legal, porque, por exemplo, eu tento trazer aquilo que é melhor para vocês, mas ninguém melhor do que você, que escuta, falar para mim, teacher, fala um pouco sobre o assunto X. E eu vou fazer questão de trazer esse assunto para você. Se você preferir mandar um zap para nós, entra lá no nosso site, que lá tem o zap, o WhatsApp. Entra lá no theflashschool.com. Clica no botão lá para falar com a gente, vai abrir o WhatsApp na hora, tá bom? Ou você pode mandar um e-mail para theflashschool@gmail.com, tá bom? Esse e-mail eu checo todo dia, toda hora, e aí você manda e a gente troca ideia, tá bom? E vai ser um prazer trazer o conteúdo para vocês. Nós também estamos no Patreon, você pode entrar lá se quiser receber itens personalizados do nosso podcast e ganhar alguns benefícios. Então sempre tem o link agora do Patreon também aí para você. E você viu que a qualidade de áudio melhorou. Então, se você começar a escutar os episódios lá de 2 anos atrás, você vai ver que a qualidade era uma e depois a qualidade era outra e agora é melhor ainda. Sempre trazendo o melhor para você. Muito bem, gente. Então vamos aqui a mais duas expressões idiomáticas que a gente chama de idioms. Idioms, I-D-I-O-M-S, ok? A próxima que eu achei bem legal aqui, isso aqui, se não me falha a memória, tá? Isso aqui foi num filme do Batman, e aí o Joker falou algo do tipo, como, tipo, eu não sou esperto. I am ahead of the curve, ok? Ahead, A-H-E-A-D, of, O-F, the, T-H-E, curve, que é curva, tá? C-U-R-V-E. Ahead of the curve, ok? À frente da curva. Bom, então o que é quando alguém diz que alguém é à frente da curva, tá? Isso é uma expressão que eu acho super 10, porque a gente tem no Brasil, por exemplo, tal pessoa é um ponto fora da curva, né? Então quer dizer que aquela pessoa é fora do que seria comum, tá bom? E ahead of the curve, de fato, traz uma ideia bem legal, que é o quê? Uma coisa que é melhor que outra, ou uma pessoa que é melhor que as outras em algo, ou uma coisa que é mais avançada, ok? Vamos dizer, uma tecnologia que está bem à frente, né, das outras coisas que a gente está acostumado, então aquilo ali é ahead of the curve. Ahead of the curve. Pode ver que quando a gente fala, a gente dá um link aí nas palavras, tá bom? Então faz todo o sentido, né? Vamos pegar aqui sem fazer nenhum tipo de propaganda, mas eu tinha esquecido de criar uma frase, mas acabei de criar aqui para vocês. Gente, eu uso vários tipos de dispositivo de diversas marcas, mas vamos falar da Apple aqui, né? Quem sabe eles escutam e querem patrocinar a gente, mas vamos lá. Apple products are always ahead of the curve, ok? Então o que eu quero dizer quando eu digo essa frase? Que os produtos Apple estão, aqui eu pus sempre, né, mas foi só invenção aqui, estão sempre à frente, são sempre melhores ou mais avançados. Eles estão ahead of the curve, ok? Dá uma chance pra gente, Apple. Ok, vamos lá então. Falando nisso, se alguém quiser algum dia patrocinar o nosso podcast, será um prazer. Vamos para a última expressão de hoje, que é have a blast. Have a blast. Eu espero que você esteja having a blast aqui comigo e vamos entender o que quer dizer essa expressão. Primeiro é o verbo ter mesmo, que é o verbo have, H-A-V-E, que nem sempre é ter, tá bom? Que fique bem claro isso, inclusive nesse contexto não é possuir ou ter. E aí eu tenho a blast, B-L-A-S-T, ok? Como uma explosão. E uma explosão de quê? Uma explosão de alegria, uma explosão de diversão. Então, quando eu digo assim, I'm having a blast, quer dizer que eu tô curtindo muito, eu tô me divertindo muito, tá sendo muito top aquela situação pra mim. Eu posso perguntar, e aí, como foi o
as férias, como foram as férias ou final de semana? How was your weekend? Oh, I had a blast. Ok? Quer dizer, foi muito 10. Eu curti muito. Né? Logicamente, no português a gente tem diversos equivalentes para a mesma expressão, mas o que importa é que vocês entendam as ideias. Como é muito lógico de ser mesmo de cada um de nós, provavelmente você não se lembra mais de alguma ou de nenhuma dessas expressões que eu ensinei no episódio de hoje. Então, por isso, vamos fazer um review. Hoje você aprendeu comigo neck and neck, quando duas pessoas ou duas coisas estão num nível igual ou quase igual. Alguém vai ganhar, os dois vão ganhar, aqueles dois cavalos competindo, mas tem os dois ali pau a pau, um do ladinho do outro, neck and neck. Depois, lembra daquela moça que queria ir na festa vestindo quase nada? Ou não deixe isso acontecer. Next to nothing, quando uma coisa ela é muito pequena ou quase nada, ok? Uma pequena quantidade. Quer ganhar a estrelinha do Teacher Van? Então matricule-se com a gente e aí você vai ganhar seus brownie points, ok? Para quem é bem diferente, melhor em alguns aspectos do que outra pessoa, ou mais avançado, você aprendeu ahead of the curve. E você que curtiu muito esse episódio vai compartilhar com todo mundo, vai pôr na sua linha do tempo, você vai colocar lá no seu story. Você vai poder dizer, gente, I had a blast. Eu curti muito, não foi aquela aula de inglês chata, tediosa, horrível. Foi divertido estar com o professor Ivan. Eu adoraria ouvir esse tipo de frase, mas eu espero realmente que é isso que você esteja sentindo. Você sabe que aqui, embora eu tenha um script, eu improviso bastante na hora de falar com vocês, porque eu sei que eu tô aí nesse ouvidinho gostoso trazendo esse conteúdo para você e eu quero que você curta, tá bom? Eu não quero que seja uma coisa chata, eu quero que você escute e queira escutar o próximo ou escute os episódios anteriores, tá bom? Não posso deixar de falar aqui que os nossos cursos estão em andamento, tá bom? Eu tô montando aqui turmas para um curso periódico que eu tenho de certificação internacional. Então, assim, já pensou em fazer aqueles exames que todo mundo fala, cada um fala de um jeito? TOEFL, IELTS, aí você tem FCE, CAE, CPE, etc. Então, eu vou fazer um curso preparatório, sempre tem, tá bom? Eu vou deixar gravado aqui porque sempre tem. Mas estamos aí no mês de abril, maio 2022, novamente com o curso aberto. Então, você tem que mandar um e-mail pra gente ou clicar lá no site e falar com a nossa secretaria. Também estamos com matrícula para o curso de Collocations. Se você não ouviu nenhum episódio do podcast falando sobre Collocations, ouve o último que a gente colocou antes desse e você vai entender. E como muitos já sabem, alguns que até viraram meus alunos e outros que escutam periodicamente, eu gosto muito de falar a pronúncia correta e quero que meus alunos também façam isso. E tem manha, tem muita coisa diferente que você só aprende num curso feito com calma sobre pronúncia. Como funciona a musculatura da boca, como que aquele som ele é produzido, por que eu tenho dificuldade com o som X, com o som Y, com o som Z? Porque talvez a musculatura, o ar, a maneira como você fala não está saindo corretamente. Outra coisa, você pega palavras e você fala assim, bad cama e bad mal. É falado igual? Né? Será que é a mesma pronúncia? E aí você vai descobrir algumas coisas e vai ficar bem surpreso ou surpresa, tá bom? Eu espero ter a chance de ensinar você e da gente poder fazer um pouco de curso aí junto, tá bom? Bom, esse foi o Inglês para Brasileiros. Você sabe que esse é o podcast mais gostosinho da internet para aprender inglês. Esteja sempre aqui conosco e compartilhe com todo mundo, ok? Thank you so much, take care and bye bye!